Graça e paz, pessoal. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira. Deixe-me agradecer a sua companhia. Tem sido muito importante estar com você nesse grande empreendimento que é a expansão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Que Deus abençoe vocês ricamente. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a semente que você tenha plantado, que ela venha crescer, prosperar, germinar e produzir muitos e muitos frutos em nome de Jesus. Que você cresça, prospere, seja a bênção de Deus aqui nessa terra. Amém? Vamos para a mensagem de hoje de R.W. Schambach. Capítulo de número 2, nós estamos estudando, que tem como título: O discípulo não está acima do seu mestre. Que palavras estranhas! Por que Deus falaria assim comigo? De alguma forma, sabia que havia lido estas palavras em algum lugar, mas onde? Mais tarde descobri que se encontravam em Mateus capítulo 10 e o versículo 24. Mas aquela era a voz de Deus, falando diretamente comigo. A mesma voz que havia falado com Pedro em Atos capítulo 10 e o versículo 14, dizendo: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Eu estava ouvindo a voz de Deus. Todos que porventura pudessem compartilhar comigo da mesma mensagem, naquele momento, foram apagados de minha mente. Eu havia pedido a Deus a solução do meu problema e ali Ele me dava a resposta. Em primeiro lugar, eu necessitava saber que não havia nenhuma possibilidade de eu estar acima do meu Mestre Jesus. Você diria: o que há de mais nisto? Ninguém esperaria estar acima dele. Mas espere, você também pode estar buscando e esperando a mesma coisa que eu estava. Eu já havia lido a promessa de Deus em João capítulo 14 e o versículo 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Mesmo que ainda parecesse quase impossível que alguém pudesse realizar maiores milagres do que Jesus, era o que a Escritura dizia. Eu havia ponderado sobre o significado daquela passagem muitas e muitas vezes. O pensamento de que os discípulos poderiam fazer maiores milagres do que o seu mestre parecia ser uma contradição direta para a palavra. Agora, eu entendo que essa passagem, como muitas outras, é verdadeiramente correta, quando nós discernimos da forma correta, de acordo com o que Deus tenciona. E as fará maiores do que estas, no sentido de que Jesus era apenas um, sendo limitado pelo tempo e locomoção aos pequenos lugares e poucas pessoas. Aqueles que hoje creem em Deus e estão espalhados por toda a terra podem fazer muito mais. Muitos de seus discípulos odiernos já viajaram pelo mundo, pregando para milhares de uma só vez por meio de sistemas de amplificação eletrônica e para uma vasta multidão. Jamais vista, humanamente falando, isso através do rádio e da televisão. Portanto, trouxeram libertação para uma maior multidão do que Jesus trouxe. Onde Jesus alcançou centenas, os seus seguidores estão alcançando milhares. As obras de poder que são realizadas hoje são as mesmas obras que ele realizou, maiores em quantidade, mas não em qualidade. O mesmo poder que Jesus tinha foi prometido a todo crente. Que coisas grandiosas seriam feitas se todos os seguidores de Jesus usassem esse poder? As palavras mencionadas no começo deste capítulo fazem parte da mensagem de Jesus a 12 crentes. Os discípulos foram enviados a fazer as mesmíssimas coisas que Deus me havia chamado a fazer: curar os doentes, limpar os leprosos, ressuscitar o morto, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10 e o versículo 8. Mas aquelas lindas promessas de poder também incluíam avisos de perseguições. Por minha causa sereis levados para a presença de governadores e de reis. O irmão entregará para a morte outro irmão, e o pai ao filho.
Filhos haverá que se levantarão contra os pais e os matarão. Versículo 21. Mesmo que os seguidores de Cristo tivessem o mesmo poder para fazer as coisas que ele fez, não receberam a promessa de que seriam livrados de perseguição. Cristo mesmo foi perseguido. Se o nosso mestre sofreu perseguições, muito mais os seus discípulos. É isso que a Bíblia está dizendo. Há muitas formas de perseguição, muitas formas de ser perseguido e de sofrer pelo amor ao Evangelho. Cristo mesmo foi perseguido. Se os seus discípulos podiam fazer as mesmas coisas que ele fez e ainda serem libertos da perseguição, então de fato o discípulo estaria acima de seu mestre. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo, capítulo 3 e o versículo 12. A perseguição é um dos resultados universais do poder manifestado de Deus. Jesus não foi perseguido enquanto estava em Nazaré como carpinteiro, mas no momento em que começou a realizar atos poderosos, foi chamado de o príncipe dos demônios. Se houve muitas tentativas de destruir sua vida, veja isso em Lucas capítulo 4, versículo 29, os fracos líderes religiosos de sua época temiam o seu grande poder e a perseguição contínua até que ele foi crucificado. Pedro era um bom rapaz, enquanto era apenas um mero pescador, mas quando curou o aleijado, eles o atiraram na prisão. Veja Atos capítulo 3, versículo 7, capítulo 4, versículos 3. Enquanto Estevão era apenas um membro da primeira igreja de Jerusalém, tudo ia muito bem. Mas no momento em que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, como está escrito em Atos capítulo 6, versículo 8, foi chamado a julgamento e apedrejado. Paulo nunca teve de fugir para preservar a vida por causa da religião, até que encontrou Deus de uma forma sobrenatural. Eu, pessoalmente, tive muito pouca oposição até que decidi tomar posse de tudo que Deus me havia prometido como ministro. Você não terá muita oposição ou perseguição enquanto for apenas um crente normal. Mas quando aceitar as promessas de Deus para a sua vida e começar a fazer o que não é costumeiro, as perseguições virão. Esta oposição pode parecer vir das pessoas, mas na realidade ela é dirigida por Satanás, o comandante-general do exército opositor. Ele usa todos os métodos de guerra, desde ataques frontais diretos a atividades de quinta categoria. Vez após vez, Jesus salientou aos seus discípulos o preço que pagariam para seguirem os seus passos, recomendando que eles medissem o sacrifício. Ele lhes ofereceu a oportunidade de voltarem atrás, caso o preço fosse muito alto em relação às suas bênçãos. Até mesmo o nosso mestre, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e estava sentado para a destra do trono de Deus, Hebreus capítulo 12 e o versículo 2. Todos que buscam compartilhar do poder e glória de Deus devem seguir o mesmo caminho de sofrimento, fidelidade e consagração que ele seguiu. Para conhecer a vida abundante e poderosa neste mundo e compartilhar da glória celestial, não podemos ser maiores que nosso Mestre. O Filho de Deus sofreu rejeição, perseguição, açoites cruéis e crucificação pelas próprias mãos daqueles para quem ministrou. Os seus discípulos também devem sofrer a fim de poderem levar o evangelho de libertação aos cativos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Segundo Timóteo capítulo 2 e o versículo 12. Cristo mesmo rejeitou todas as ambições terrenas, até mesmo a oportunidade de governar o mundo, como está escrito em Mateus capítulo 4, versículos 8 ao 10. Os seus discípulos, caso queiram conhecer o verdadeiro poder, devem possuir o propósito singular de Deus, rejeitando todas as ofertas, exceto as ofertas de Deus. Não importa quão atraentes essas ofertas possam parecer, o seu clamor, como o do Mestre, deve ser: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10 e o versículo 7. Como Paulo, ele deve ser apto a dizer: deveras,
considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Filipenses capítulo 3 e o versículo 8. O Filho de Deus gastou longas horas na presença do Pai para que pudesse expulsar demônios. Ele disse: mas esta casta de demônios não se expele senão por meio de oração e jejum. Mateus capítulo 17 e o versículo 21. Portanto, certamente o discípulo dele deve também gostar de estar na presença dele e gastar longas horas em oração e jejum, esperando em Deus e aprendendo a pensar e a agir em consonância com ele, antes que espere poder expulsar tais demônios. Homens devem orar sempre e nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, versículos 1. Oração habitual, persistente, era uma das características salientes da vida de Cristo. Quando Judas quis encontrar Jesus para o trair junto aos sacerdotes, ele sabia que o encontraria no jardim de oração. Oração para o nosso Senhor era mais importante do que curar e ensinar. Ele recusava que seus pés fossem arrastados pelas multidões que afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades, em Lucas capítulo 5, versículo 17. Ele se retirava para o deserto e orava. A oração era mais importante para ele do que realizar sinais e maravilhas, pois os milagres não geram eles mesmos. A oração é a causa, milagre o resultado. A oração era mais importante para Jesus do que descansar e dormir. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. E novamente, naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Lucas capítulo 6 e o versículo 12. Se o discípulo pudesse obter os mesmos resultados que ele, sem pagar o mesmo preço de oração, o discípulo seria maior do que seu mestre. O aluno teria aprendido um método melhor, mais eficiente do que aquele ensinado pelo seu mestre. No mundo secular, isso pode acontecer algumas vezes. O músico pode avançar além da habilidade daquele que o ensinou. Um artista pode muito bem exceder em muito aquele que o ensinou a desenhar e pintar. Um cientista pode aprender por si mesmo coisas que seus professores cientistas nunca souberam. Mas o aluno de Jesus Cristo não pode ser maior do que o seu mestre. Ele não pode aprender nada que Jesus não saiba. Ele não pode encontrar um atalho para chegar a Deus. Se tentar, ele somente vai ficar desapontado com os sofrimentos e angústias. Sua vida será um desastre e seu ministério inútil. Basta ao discípulo, ao aluno, ser como seu mestre, como seu professor. Mateus capítulo 10 e o versículo 25. Esta é a primeira parte da lista. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Pessoal, deixe-me agradecer pela sua companhia. Muito obrigado. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Que Deus abençoe vocês ricamente. Tem sido muito bom estar com você nessa jornada. Se essas mensagens têm tocado no seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações. Que Deus abençoe vocês ricamente e compartilhe com outras pessoas. Nosso agradecimento aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Fique com Deus e sucesso na sua caminhada.